Fala, meus queridos e minhas queridas, sou Henrique Moura, estou aqui com Gabriel Leal. Boa noite a todos em modo de boneco. Bom, estou aqui hoje com uma pessoa que eu já tive a oportunidade de ver o trabalho dele na televisão, né? Nunca pensei que estaria entrevistando ele, nosso querido Beto Insa. Tá certo, nosso querido Beto Insa. Na verdade, meu nome é Gilberto, mas daí o pessoal conhece por Beto, é mais fácil, né? Beto Insa. Sim. E, Beto, conta pra gente um pouco da sua carreira aí pra gente, como é que começou essa sua paixão pelos bonecos e tudo mais? Gente, boa noite, né, pra todos, ou bom dia, sei lá, é um prazer estar aqui, não é, no podcast de vocês, desde já agradeço o convite, tá? Eu comecei como ator, estudando teatro no Colégio Estadual do Paraná, aqui em Curitiba, e não imaginava trabalhar com teatro e boneco, mas depois que eu fiz um curso lá no colégio, o pessoal falava assim, a gente não tem futuro aqui em Curitiba, isso foi há 30 e poucos anos atrás, um teatro aqui não tinha a expressão que tem hoje. Acabei indo para São Paulo, lá em São Paulo eu acabei fazendo televisão, trabalhei assim com Costinha, Zé Vasconcelos, Zé Bonitinho, na TV Bandeirantes, então foi um ótimo início na televisão lá em São Paulo. Depois ainda trabalhei com Matinho Espirro, que era uma dupla de palhaços, também na TV Bandeirantes, e foi muito legal. Aí esses programas acabaram e eu voltei para Curitiba. Para cuidar um pouco da minha mãe, que tinha feito uma cirurgia, daí eu ia voltar para São Paulo, né? Eu tinha iniciado uma carreira legal lá, mas de repente quando eu estava aqui, o pessoal, a companhia do Manuel Kubachuk, grande mestre Manuel Kubachuk, que até partiu ano passado, um dos maiores nomes do teatro de bonecos de Curitiba e do Brasil, e eles me convidaram para fazer teatro com eles, começar no teatro de bonecos. Eu cheguei lá, fiquei meio assim, né? Eu sou já tô fazendo um sucesso nacional aí, não sei o que, será que agora esse negócio de boneco vai dar certo? Mas, cara, assim, fui me apaixonando, dentro de um mês estava apaixonado pelo teatro de bonecos, aí fiquei na companhia, não fui mais para São Paulo, comecei a fazer espetáculos aí, viajando pelo Brasil, fui a Canela, Rio Grande do Sul, num festival muito bacana lá, foi muito engraçado, porque nesse festival, em Canela estava fazendo muito frio, era um festival internacional, tinha europeus lá, os caras vieram tudo de manga curta pro festival, não trouxeram roupa. Vamos pro Brasil, os europeus pensavam que o Brasil todo é calor, né? Aí eles passaram o maior frio lá em Canela e lá só dando risadas, os europeus e tal. Então foi as minhas primeiras experiências com teatro e bonecos. Aí aí trabalhei com o Manuel, viajei por vários estados, e foi assim que a coisa começou. Que bacana, legal. E você comentou que você ficou um tempo em Portugal, né? Sim, daí eu já chego lá. Eu primeiro trabalhei com o Manuel aqui, fiquei um ano na companhia, depois saí. Aí fiz mais teatro de ator aqui em Curitiba, no Grupo Ítalo Brasileiro. Daí voltei para a companhia do Manuel, daí teve a pandemia. A pandemia não, teve lá o problema lá do Collor. Não deixou de ser uma pandemia também. Então, muita gente morreu com isso aí também. O plano Collor, que daí, cara, toda a agenda da companhia, que era o Centro de Animações, 90% dela foi cancelada. Aí me mandaram embora da companhia, né? Daí, dentro da companhia, tinha pessoas que tinham viajado para a Europa e que tinham trabalhado na rua, assim, e me disseram, não, você vai para a Europa, se você for trabalhar na rua, você ganha grana para sobreviver, para viajar, essa coisa toda, para pagar as despesas, para ficar em hotel. Daí eu, emprestei uma grana até, porque eu não tinha dinheiro para pagar nem sequer uma passagem para a Europa, não é? Até meus pais me emprestaram lá um pouco da grana. Cara, desde que eu saí da companhia, uns 3 meses depois, já estava chegando em Portugal. Já vi uma passagem assim, meio barata, era 700 e poucos dólares. E tinha que viajar antes de novembro, porque para pegar mais temporada, não é? Aí fiz umas pesquisas e tal. Olha, fui para Portugal sem conhecer nada, sem conhecer ninguém, não é? Na verdade, um amigo meu aqui de São Paulo deu contato de uma sobrinha dele lá em Portugal. Depois, até 2, 3 dias, eu me encontrei com ela. Ela só me deu umas dicas lá como é que as coisas funcionavam. Mas eu cheguei em Lisboa, fui pro hotel, não conheci, como disse, não conhecia nada, não conhecia ninguém. 3 dias depois... Aliás, essa amiga desse meu amigo que estava lá em Portugal, ela falou, olha, você não traga muitos bonecos, você não dê nas vistas, você não mostra que você quer trabalhar aqui em Portugal. Porque na altura estavam pegando muito brasileiro lá no aeroporto, não estavam deixando entrar, não é? Havia um problema grande lá com imigração, essa coisa toda. Daí eu fui até muito bem vestida, até fui quase de terno, assim, tal. Cheguei lá como se fosse um doutor, né? Daí os caras, meu passeio, meu passeio de férias. Não, vou curtir um pouco de férias, tal. Parecia um doutor, cara. E só levei 2 malinhas. E eu que ia levar uma mala grande com bonecos, ali já quase com um espetáculo, acabei levando só 4 bonecos, né? Que era um saxofonista, um acordeonista, um boneco que dançava assim no samba, que era o Chico Lua,
e o Papai Noel, porque eu cheguei lá em novembro, né? Digo, vou levar o Papai Noel para aproveitar a época aí. E daí, uns 3, 4 dias depois, eu comprei um som, andei lá, pesquisei lá em Portugal, um toca-fitas na altura, né? Que isso foi há 30 anos, um toca-fitas. E aí eu tinha gravado, dava assim uma cena de 15 minutos para fazer na rua. Eu gravei de um lado 15 minutos, depois virei a fita e gravei do outro lado mais 15 minutos. Então não tinha que voltar a fita, né, cara? Não gastava muita pilha, né? O cara tem que trabalhar na internet. Então eu botava lá, fazia 15 minutos na rua, os 3, 4 minutos musicais, e botava a fita do outro lado e mandava ver outra vez. E foi assim que eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar na Rua Augusta, em Lisboa. Já apareci com o Papai Noel também, já veio a RTP, que é a televisão lá de Portugal, já fez uma entrevista comigo, com o Papai Noel, não sei das quantas. Olha, primeiro dia que eu trabalhei, já levantei uma grana que já dava para pagar uma semana de hotel, comida. Digo, pô, o cara lá no Brasil me falou a verdade, né? E daí eu fiquei assim super entusiasmado. E aí comecei a trabalhar quase todo dia na rua, não é? Em Lisboa. Mas aí comecei a ter problema com a polícia. A polícia às vezes me mandava embora, não me deixava trabalhar. Não é? Um dia até os caras me pegaram lá, queriam me levar para a esquadra, para a delegacia, não é? Eu falei, não, mas eu só tô trabalhando, né? Daí até o povo que tava assistindo o espetáculo, assim, eles compraram a briga, né? Encheram o saco de polícia, olha, vai embora, deixa o cara trabalhar, ele tá fazendo arte na rua, isso aqui é tradição, não sei o que, tá? E depois, no outro dia, eu voltei ali na mesma rua, entendeu? Porque o que eu percebi é que os polícias aqui, cada dia estão numa rua diferente. Então, se eu fosse pra outra rua, era capaz de encontrar os caras na outra rua, né? Continuei ali. Mas daí o povo falava, não, vai pro Porto, que é norte de Portugal, o pessoal é mais bacana, o pessoal é mais acolhedor e tal. Aí acabei indo pro Porto, que é a segunda maior cidade de Portugal. Uma cidade lindíssima. E lá acabei ficando 20 e poucos anos. Deu certo. Quase uma vida. Portugal, uns 20 e poucos anos em Porto. Nossa, é muito bacana isso, né? E assim, lá em Portugal, assim, você conseguiu, por exemplo, com o português daqui se comunicar bem lá? No começo foi difícil essa questão da língua? Sim, para todo brasileiro ali, uma semana, você tem uma semana de adaptação, né? Os caras falam rápido também e tal, mas depois de uma semana vai embora. Agora tem gente daqui que vai para lá e fica lá um mês, 2, 3, não consegue perceber muito bem o que eles falam, mas daí é preguiça, a pessoa que não quer entender, né? Mas não, é português, não é? Claro, ônibus é autocarro, açougue é o talho, ponto de ônibus é paragem do autocarro, e tem muita coisa que você tem que aprender, não é? Mas devagarinho vai. Porque lá eles têm muito contato com brasileiro, tem muito brasileiro lá, né? Então eles, não, isso não tive dificuldade, não. O que eu fiquei chateado é que logo, uns 4 meses depois, eu comprei um carro, o primeiro carro que eu comprei na vida, que era um Renault 4L, que não tem no Brasil esse carro, não tinha, nunca teve. Tinha na Argentina, Renault 4L. Esse carro eu comprei tudo com moedinhas que eu ganhei na rua. Eu ganhava na rua. Eu ganhava às vezes 50, já chegava a ganhar $100 por dia na rua, não é? Mas claro, isso era nos primeiros dias que as pessoas não me conheciam. Depois que o pessoal já me conhecia, ganhava menos, né? Mas daí comecei a circular, fiz Porto, Braga, Viana do Castelo, cidades ali nos arredores do Porto, lá, ia circulando e ia ganhando uma grana. Mas eu, em 2 meses, paguei a minha viagem. Aqui no Brasil, tinha que emprestar dinheiro para viajar. Lá, em 2 meses, menos do que isso, paguei a minha viagem. Em 4 meses, comprei um carro. Claro, carro barato, né? Mas daí eu fiquei chateado porque eu fui pra França, daí já comecei a viajar pela Europa, daí chegava na França e não falava nada, né? Daí eu viajei com um amigo brasileiro também que eu conheci lá, amigo que eu conheci lá, né? Não sabe o que eu fiz lá. E daí eu fui pra França com ele falava francês e tal, tava lá, não conseguia falar, digo, pô, a hora que eu voltar pra Portugal, eu vou estudar esse troço. Aí depois que eu voltei, eu viajei França, Itália, Espanha, trabalhando sempre na rua. Eu fui até Marseille e saí de Portugal, isso já 4 meses depois eu estava em Portugal, eu saí de Portugal, fui até Marseille, na França, andei ali por Avignon, onde tem festivais de teatro e tal, depois desci pela costa do Mediterrâneo, não é? Então vim ali pela costa francesa, depois baixei ali, cheguei até Barcelona, fui baixando até chegar em Portugal e trabalhando na rua. Eu saí de Portugal quase com nada de dinheiro para viajar e cheguei com nada de dinheiro, mas paguei a viagem toda, não é? E depois, logo depois, ali voltando pro Porto, eu já me interessei em estudar francês, e italiano, espanhol, já comecei a me aprofundar nisso daí. Depois eu conheci uma companhia de teatro do Porto, que eles estavam precisando de um ator para espetáculo, eles estavam fazendo de teatro de marionetes, me convidaram e através dessa companhia eu consegui papéis, consegui contrato de trabalho. Daí, porque eu nos primeiros 6 meses estava caducando meu visto lá de turista, eu fui para a Espanha,
para depois entrar em Portugal outra vez para eles me carimbarem, para eu validar, não é? E quando eu voltei, eles me deram só mais, acho que 2 meses. Porque na altura tinha fronteira, não é como hoje, que não tem, é tudo Europa, não é? Na altura, eu fui de carro para Espanha, entrei pela fronteira, eles me carimbaram e me deram mais 2 meses. Aí depois desses 2 meses estava caducando também, mas daí eu consegui lá, através da companhia que era o Arte Imagem, um contrato de trabalho, dei uma entrada e peguei um visto de trabalho de 1 ano, não é? E através do Arte Imagem também eu fiz lá, participei de um dos festivais que eles organizavam, daí comecei a fazer muitos espetáculos em escolas, e a situação legalizada, não é? E foi correndo bem, assim, o pessoal curtia muito o meu trabalho, isso é que era legal, né? Eu visitava muitas escolas e fechava muito espetáculo nas escolas, e a coisa correu, assim, 3 anos depois também comprei o apartamento, fiz o financiamento, não é? Comprei o apartamento, tá lá, é meu, tá pago, não é? Tá lá alugado, porque agora eu tô morando no Brasil. Mas depois a carreira lá durante 20 e poucos anos foi ótima, porque eu fazia muitos espetáculos, eu viajava pela Europa, eu cheguei a organizar, criei festivais de teatro de bonecos. Hoje, o maior festival de teatro de bonecos de Portugal, que é o FIMO, Festival Internacional de Marionetas de Ovar, é uma ideia minha, não é? Fui eu que criei junto com o professor lá de Ovar. A gente tinha feito uma série de espetáculos nas praças lá, o pessoal curtia muito marionetes, e um dia ele me chamou, o pessoal curte muito marionetes, que lá são marionetas, não é marionetes. O pessoal curte aqui muitas marionetas, tal, que a gente pode fazer aqui maior, essa é uma coisa mais bacana. Daí eu falei, olha, deixa eu pensar. Eu falei, então tá, então vamos fazer um festival aí. Vamos fazer um festival nas praças, nas ruas, com animação. Compraram a ideia na hora, aí lançamos o FIMO, o Festival Internacional de Marionetas de Ovar. Eu fiquei na direção artística desse festival durante 3 anos. Aí depois eu saí fora, pediram para eu continuar, mas eu não queria, porque eu não sou organizador de festival, eu sou artista. Eu queria fazer os meus espetáculos, e aquilo de organizar o festival dava muito trabalho, eu perdia muito tempo, ganhava pouco dinheiro, eu percebi que não era minha onda. Não era legal, era gostoso, mas não estava afim. E tá, daí eu saí do festival. Entretanto, no mesmo ano, eu saí daquele festival, eu comecei um outro festival, meio sem querer também, na região de Leiria. Também foi a mesma coisa, eu andei por lá fazendo espetáculos e tal, daí me chamaram, olha... Só que esse festival já existia, na verdade, esse festival já existia, Leiria, eles começaram com o festival, me chamaram, eu não criei, esse eu participei da ideia inicial, fiz vários espetáculos, aí a prefeitura, que é a Câmara Municipal, eles começaram o festival e me chamaram para fazer cuidar dos grupos internacionais. Então eu contratava, eu fazia transportes, eu fazia toda a logística e técnica dos grupos internacionais dentro do festival. Daí depois, quando esse festival acabou, 5 anos depois, daí sim veio um outro festival que eu criei. No mesmo dia em que essa semana, que chamava Semana das Marionetas, teve a última apresentação, porque como era um festival assim, organizado pela prefeitura, aí quando mudou lá o secretário da Cultura, não sei o que, eles resolveram acabar com o tal do festival, né? Bem no dia em que acabou aquele festival, começou um outro festival em Valongo do Voga, esse pequeno, um teatro pequeno, de 100 e poucos lugares, esse eu organizando. Só que esse eu curtia mais, porque era um festival pequeno, né? Eu tinha facilidade para organizar, não tomava meu tempo, o pessoal era muito bacana, não é? Esse festival, posso dizer que existe até hoje. Ele teve interrupção aí o ano passado, antes da pandemia. Eu agora, em junho, estive lá em Portugal. Esse também eu comecei com um professor lá, professor Tondela. Ele falou, vamos retomar o festival, se não for esse ano, vai ser o ano que vem, mas vamos retomar o festival. E a gente está retomando o festival, vai ser a 18ª edição. Vocês estão vendo que cada pergunta que vocês me fazem é 15 minutos de resposta, então... Mas assim que é bom. Esse deu certo. É bom porque você me ajuda aqui, porque às vezes a gente já tem convidados, às vezes que a gente chamou já convidados aqui, que eles sim, não, né? Pra fazer uma hora é difícil. Mas assim, muito bacana, teu currículo é muito grande, eu não fazia ideia, assim, de que você tinha participado de vários dos festivais, até inclusive fora de Portugal mesmo, você comentou, ele fez um city tour pela Europa, e muito bacana mesmo, assim, nossa, é uma vida dedicada, né, a isso, a arte, né, e é muito bacana ver isso, né, e fora do Brasil, né, na Europa, eu acho que a primeira pessoa que eu conheço realmente que você fez um city tour pela Europa, viveu disso, e deve ter sido uma experiência muito bacana, muito legal, né. E eu queria chamar o Gabriel aqui. O Gabriel, quando eu anunciei que a gente faria a entrevista, a gente, né, quem é o Beto Insa, né? E aí a gente o Gabriel, mostrei pra ele o vídeo e falou, mas já vi ele na televisão, né, Gabriel? Conta pra gente. No canal 9. Canal 9.
Canal 9, apareceu nas reportagens aqui das colônias, aqui em São José, essas paradas. Daí eu vi um dia eu tava lá, o cara falando, e do nada apareceu um boneco. Daí, que não, bateu a curiosidade, né? Não um negócio normal que tem mais na TV, né? Antigamente, quando era moleque, se tinha muito programa infantil que tinha boneco, que tinha fantoche. Hoje em dia, quando eu bati, eu falei, diferente, pelo menos alguma coisa legal. Daí eu achei ele engraçado o boneco. O jeitinho dele com aquela boquinha lá, o ternozinho, ele é meio loucão. Bocão, né, cara? Ele tem um bocão, não é? Tá aqui, ó. Eu pensava que era vídeo, ó, aqui, ó. Aí, ó, esse aí, ó. Ele é Esse aí. feito, Vai ter um bocão, tem um jeitão. olha. Deixa eu pegar aqui. Os caras me viram. Opa, agora sim. Esse é o cara. Esse aí mesmo, pô. Pronto. Esse é o Trigo Belo. Vai lá, Trigo Belo. Mas briga, continua. Não, daí eu falei, pô, legal. Eu achei diferente, né? Hoje em dia ainda tem essa parada dos bonecos, porque eu tenho uma infância que eu tive muito vivo isso, porque eu ia direto pra Curitiba com a minha mãe, e no Shopping Estação tinha o teatro de boneco do Dr. Butica. Nunca esqueço. Fez muito parte da minha infância. Sempre quando eu ia pra Curitiba, tinha as apresentações do lado de fora, né? Que era pro público, que era pra qualquer pessoa podia ver. E isso fez muito parte da minha formação, do meu tipo de humor também, que eu gosto de fazer, que é até meio, realmente teatral. Você tem que ter uma puta criatividade pra você pegar o boneco e criar uma história. Eu acreditava que aquele boneco era real. Tipo, às vezes, na minha cabeça as cordas desapareciam e eu tava vendo aquela cena acontecer. E eu lembro até hoje de uma apresentação que tinha lá dentro, né, que você tinha daí pagar, entrava lá dentro, que era só um bonequinho todo branco, uma cabecinha branca e um nariz vermelho. E eu ficava impressionado que aquele bonequinho, ele parecia vivo. Tipo, tudo acontecia com ele, ele vinha um ratinho e acabava com a paciência dele, caía chuva, ele passava por vários problemas. E eu comecei a ver tudo aquilo e falei, caralho, esse boneco existe. E no final o cara levantava lá de trás com o boneco, né? E eu meio que a cabeça meio que explodiu quando eu era moleque. Falei, então é um cara que fica por trás. Eu achei impressionante. Daí meio que eu me interessei, comecei a entender. Eu falei, é uma pessoa que controla, mas eu achei mais legal ainda por saber que era uma pessoa por trás de tudo aquilo. Esse cara que faz esse boneco é o cara que edita meu programa. De vítima réu, CIA 7 Art, de vítima réu, o nome do espetáculo. Puta merda. Nossa, eu lembro vívido desse. Vívido, Nossa senhora. Não, é legal, Pena que o Dr. Butica fechou, né? Porque eu fiz muito espetáculo lá, e o Dr. Butica está presente na memória de muita gente que assistia os espetáculos fora, na janela, que a gente antes fazia espetáculo para dentro, a gente fazia ali fora. E depois fazia lá dentro, né? Mas foi uma pena muito grande, foi uma grande perda para a cidade. Um teatro único no Brasil, não é? Só que o shopping depois não teve interesses e era uma questão de jogo de interesse. O shopping era mais lucrativo alugar aquele espaço para um bar ou coisa parecida do que manter aquele teatro ali. O que é uma coisa assim, os caras não pensam direito, né? Porque aquela janela, aqueles espetáculos chamavam muita gente pro próprio shopping e depois gastavam dinheiro lá dentro. Sim, é que o shopping ali é praça de alimentação. Então, o pessoal ia ver o espetáculo, depois igual, ia comer um sorvete, e a minha mãe ia numa loja comprar uma roupa, né, lá nas Americanas. Então, é que a maneira de hoje em dia de pensar é diferente, né? Às vezes não se pensa tanto na cultura, né? O cara não pensa, tipo, pô, eu posso lucrar um dinheiro e posso ajudar a cultura. Que ele é um marco, o Dr. Butica era um marco cultural ali, cara. Direto se falava na TV, o Dr. Butica, importante. Me formou, eu sou um cara de 24 anos e lembro até hoje do espetáculo, então. Você vê que legal, De repente é meu espetáculo, você viu lá. Eu tenho certeza, porque eu já fui muitas vezes lá. E me diga uma coisa, como é que você vê essa questão hoje, por exemplo, da questão dos bonecos lá de antigamente, onde você tinha bastante espetáculos, e hoje em dia você acredita que passou por uma evolução, continua a mesma coisa? Como é que você acredita que está o cenário hoje em dia? Olha, eu tô falando aí pro povo que tenho pena, mas essa classe de bonequeiros é uma raça em extinção. É isso que eu ando falando por aí. Aliás, publicamente é a primeira vez que eu tô falando, porque infelizmente as pessoas não têm mais paciência para desenvolver um trabalho assim, sabe? Mesmo tem muitos grupos que tem por aí que você vai ver e tem muito pouco boneco. Eles estão ali, muita presença do ator, não é? E o boneco está ali muito em segundo plano, entendeu? Porque, sabe, fazer um boneco, mesmo o Trigo Belo, que é o apresentador da televisão ali, é um boneco que me deu muito trabalho para fazer
aquela coisa do pescoço dele que vira para trás assim, ele tem articulação de olhos, não é? E então, hoje os grupos, infelizmente, não estão assim não estão com muita paciência ou com tempo para pesquisar muito movimentos de bonecos, né? Pesquisar técnica, ou pesquisar e desenvolver uma coisa legal, né? O que está acontecendo muito, o pessoal está partindo muito para uma linha de contação de histórias com o boneco. E aí está diminuindo os grupos que fazem um teatro de boneco raiz, assim, digamos, né? Boneco mesmo, né? E eu vejo assim, eu tô meio pessimista quanto ao futuro do teatro de bonecos, né? E a própria sobrevivência dos grupos é muito difícil. Eu vivo de teatro há 35 anos, né? O ano passado, para mim, foi o pior ano da minha carreira, a nível profissional, aqui no Brasil. Eu ainda estive lá em Portugal, lá foi bom, não é? Eu estive lá um mês e participei lá do próprio FINO, que é o festival que eu criei e tal. Aí consegui ganhar uma grana, consegui viajar e tudo. Mas a nível de Brasil, a não ser os editais que tem aí, que infelizmente tem ainda alguns editais, o que está fazendo com que as pessoas sobrevivam, né? Agora, por exemplo, eu tenho um espetáculo que é a História de um Cão. É um espetáculo que tem mais de 20 marionetes de fios, marionetes que têm articulações de olhos, o cachorro mexe a língua, o gato também põe a língua para fora, abaixa as orelhas e tal. Esse espetáculo eu apresentei na Moldávia, não é? Do lado da Ucrânia, lá estão em guerra lá agora, né? Teve uma experiência maravilhosa, porque os grupos lá eram um festival internacional, tinha grupos ali da Bielorrússia, da Rússia, da Ucrânia, da Romênia, e eram grupos enormes, porque eles têm subsídio, eles têm faculdades de ensino superior de teatro e bonecos, né? Então tem muitos grupos de escolas, de faculdades. E os caras chegavam lá com ônibus, não é? Os grupos lá tinham 20, 30 pessoas, chegavam de ônibus, tal, ou de carro, ou de mini ônibus, né? Eu cheguei com uma mala, sozinho, não é? Que mesmo espetáculo, a História de um Cão, se você vê o espetáculo armado, você não acredita que aquilo tudo cabe dentro de uma mala, não é? Caramba. Aí eu cheguei sozinho, e a luz também tem a luz, tem tudo ali, né? Espetáculo sem texto. Eu cheguei lá, pago uma mala, e os caras lá do teatro, mas o que você vai precisar? Você tá sozinho, não sei o quê, Não, eu só preciso soltar o som lá em cima. Mesmo assim, o cara na hora que soltou errado. Mas depois cagada minha, porque eu tinha um. Como é que chamava aquilo antes do pendrive? Tipo do pendrive, eu não lembro como é que é o nome daquele troço. Tinha várias músicas lá dentro, não é? Não era disquete, era outro troço que eu tinha. Antes do pendrive. É um troço que o pessoal botava música lá, que nem lembro o nome. MP3. Esse troço aí. Daí eu tinha outras músicas lá, depois pro cara, ó, você solta aqui. E o cara depois soltou outra música, entrou lá, mas tudo bem. Mas depois do final ele pôs lá a música. No final do espetáculo, o pessoal aplaudiu em pé o espetáculo. No festival, lá na Moldávia, né? Mas daí eu voltando a falar, respondendo a pergunta que eu falo, que cada pergunta que você me faz eu levo 15 minutos para responder, não é? É o seguinte, cara, eu fiquei mais de um ano montando esse espetáculo, entendeu? Primeiro, como é que eu vou fazer, como é que eu vou resolver, como é que vai ter um momento em que um cachorro entra dentro de um contentor de lixo lá, um contentor lá, como é que chama? Uma lixeira, aquelas quadradas que tem na rua assim, né? E entra o cachorro lá dentro e entra o gato lá dentro também. E os dois começam a brigar. Tipo desenho animado, sem texto. E eu pensando, como é que eu vou resolver isso? Quer dizer, eu levei mais de um ano para montar o espetáculo, cara. Tá. Tem um outro espetáculo que era o Geofélia, que é bonecos de luva também. Que tem aí quase 30 bonecos, um cenário. Tem uma árvore que abre, que sai, porque a árvore significa passagem do tempo. Daí eu digo, mas como é que eu vou mostrar esse espetáculo? Primeiro ela cresce assim. Depois, quando tem uma passagem de tempo, ela se abre, não é? É só a arquitetura daquela árvore, tem fios, tem ali articulações. Eu só para fazer aquela árvore fiquei um mês quebrando a cabeça, não é? E o que acontece é o seguinte, respondendo lá a tua pergunta, o povo não tem mais paciência para fazer isso hoje. Pois é, eu percebo exatamente o que o Gabriel comentou, assim, que quando a gente era criança ainda a gente pegou ainda a época dos programas infantis, então você ligava, tinha programas da Paraná Educativa, tinha programas da Cultura, que você ligava e tinha muito disso, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente não vê, mas principalmente questão de desenhos, acho que diminuiu bastante na TV aberta, assim, você não vê mais esse tipo de, né, os bonecos, as marionetes, você acaba não vendo mais na televisão e propriamente no teatro mesmo, assim, como você comentou, ficou em extinção. Mas comenta agora, né, como eu comentei, quem me passou o seu contato foi o Caio Júnior, né? E o Caio Júnior, não sei se o Gabriel tá sabendo, tem uma TV agora em São José, né? A TV Euronews, né? Uma TV aqui pra nós, aqui de São José dos Pinhais. E você tá fazendo parte da TV, né? Da TV Euro. Sim.
O Gabriel falou, eu comecei na verdade, antes da Paranaturismo, eu fazia Feed TV, que era um canal da SCA, canal TV fechada, né? Antes disso, eu sempre já comecei anos atrás, uns 10 anos, fazer vídeos lá na Europa, ou aqui, eu viajei muito pela América Latina, Espanha, América Latina, Argentina, Colômbia, Equador, México, fazendo espetáculos, né? E aí eu pegava os bonecos e fazia vídeos. E quando comecei ali no YouTube, mas na verdade os vídeos que eu faço no YouTube não dão muita visualização, né? Não é aquela coisa. E daí eu tava nessa RCA, daí eu surgiu um convite para fazer na Paranaturismo, só que lá era muito, eu tinha que fazer no formato deles lá, que era falar de turismo, gastronomia, e era aquilo lá, não é? Eu tinha 15 minutos e eu gravava todo o programa, eu editava, roteiro meu, tudo meu. Entregava o programa pronto para Paranaturismo. Aí fiquei lá 2 anos e fiquei muito na altura da pandemia lá. E o que aconteceu que na pandemia, eles, como era a TV do Estado, eles pararam de trabalhar praticamente durante a pandemia, não é? E eu, como era produtor independente, eu ia gravar, claro. Tomava com as providências, eu botava máscara, boneco não precisava. Aí chegava no lugar e falava pro povo, né, olha, grava sem máscara. Alguns reclamavam, mas gravava. Quase todo mundo gravou sem máscara. Mas eu tava com máscara, respeitando as distâncias e tal. Só que daí, a única pessoa que eu tava produzindo para Paranaturismo, eles lá me falaram, em determinadas alturas, era eu, né? E meu programa chegou a passar dentro da TV 40 vezes por mês. Caramba! Passava assim 4, 5 vezes por dia, não é? De manhã, de tarde e noite. Até eu me enchia o saco de ver aquilo. Já passava os inéditos, eu fazia cada semana ou 2 semanas um novo e passava os antigos, né? Porque eu fiz do Trigobel programas de 15 minutos, eu tenho uns 90 programas que eu fiz durante essa altura, né? Tá, daí depois mudou a direção da TV, aí eles botaram fora todos os programas independentes. Mudou a direção. Só que, ao meu ver, mudou para pior, porque agora vem muita coisa de São Paulo, muita coisa de fora, não é? E perdeu um pouco até aquela característica que a TV tinha de mostrar coisas do Paraná. Eles mantêm alguns programas que são muito bons, não é? Mas tem muita coisa de fora, então perdeu um pouco a característica da TV. Eu fiquei 1 ano sem estar na televisão, mas sempre fazendo teatro, essa coisa toda. Daí surgiu a TV Euronews, me chamaram, me conversou, eu tô lá. É uma TV que está com um projeto muito legal, uma TV aberta, canal 13.3, não é? E eu estou lá com o Trigobel, tem um outro programa também, não é? Claro, uma TV precisa de um tempo para se estabilizar no mercado, para conquistar um certo público e tal, mas ela está muito bem na região metropolitana de Curitiba. E mesmo as TVs daqui não trabalham muito com a região metropolitana, né? É mais Curitiba, o RPC, o quê? Mais notícias de Curitiba e tal. E a Euronews, a proposta é mostrar muito o que está acontecendo na região metropolitana. É uma proposta muito bacana, né? Eu estou lá agora também, e lá eu posso fazer muito mais do que aquilo que eu fazia na Paranaturismo, que era só gastronomia, turismo e fechou, não é? Não podia, por exemplo, fazer nada de entretenimento, não é? Eu tenho, por exemplo, a Feliz Banda, que é um espetáculo com músicas todas minhas, que eu gravei um CD lá em Portugal, não é? Chama-se Feliz Banda porque eu tinha um boneco, o boneco principal da companhia era o Felisberto. Então era Felisberto e a Feliz Banda, né? Por isso chama-se Feliz Banda. Daí eu gravei um CD em Portugal tal, e montei esse espetáculo lá, mas depois eu remontei aqui no Brasil. Tanto que o programa chama-se Feliz Banda Show, que era para estar pondo a Feliz Banda lá, mostrando as músicas, para depois vender o show. Só que isso a Paranaturismo não podia fazer, não podia pôr a Feliz Banda lá, não é? Agora, na Euronews eu posso pôr, não é? Só que ainda não estou colocando também porque a gente está ensaiando outra vez, já o grupo mudou, não é? Eu estou agora me estruturando para esse ano entrar com força com a Feliz Banda dentro do programa, que a ideia também é vender o show da Feliz Banda. Eu tenho espetáculo solo que eu faço, A História do Cão, Araújo Ofélia, outros espetáculos, mas depois tem a Feliz Banda, que eu fiz o ano passado em São José dos Pinhais, nós somos 5, 6 pessoas no palco, com músicos, manipuladores, depois tem quem cuida do som e luz, quer dizer, um espetáculo grande, não é? Mas agora, com a TV Euronews, eu posso desenvolver tudo isso. Eu acho que é a primeira vez que a gente aqui de São José tem uma TV, assim, TV aberta, né? E a sede aqui em São José, né? Eu achei muito bacana, né? E fiquei muito feliz porque a gente entrevistou o Caio antes dele ser o âncora, né? Da TV Euro, né? E ele tinha comentado que ele tinha um projeto grande e tudo mais, um tempo atrás, né? E foi muito legal ter visto, vi ele pelo YouTube, né? E foi muito bacana ter visto ele, a gente entrevistou ele antes, ele que trabalhou na
na TV do Atlético e tudo mais, foi muito bacana mesmo. E eu tomara que prospere, né, e tenha muitos patrocinadores e a TV cresça, porque eu acho que aqui pra gente vai ficar muito legal, assim, ter uma TV de São José, assim, porque eu acho que sempre precisou ter aquele noticiário que a gente ligava e tinha notícia de São José. Não sei se o Gabriel também concorda comigo, de ter aquele noticiário com notícia de São José. Faz falta, pô, que você liga na RPC lá, por exemplo, no canal 12. Às vezes não passa nem notícia de Curitiba, daí quanto mais de São José, cara. Daí, às vezes você quer ver o que tá acontecendo, tipo, o que aconteceu, um assalto, uma rua trancada, um acidente, Você quer estar pelo menos ligado no que está acontecendo na sua cidade. Isso é legal saber o que tá acontecendo, pô. E a proposta da Euronews é São José, Mandirituba, Fazenda Rio Grande, entendeu? É a região metropolitana. Uhum. E aí é bacana, vocês verem. Todo esse pessoal da região metropolitana, que sei lá, não sei quantos milhões de pessoas até, não é? Tem essa alternativa que é a TV Euronews, isso que é bacana. Sim. E dá pra assistir pelo YouTube também. Eu assisto pelo YouTube. Geralmente a TV Euro, ela tá liberada, os programas ali também pra assistir no YouTube, né? Então às vezes eu não consigo assistir no horário, mas assisto fora depois do horário, por conta do trabalho ali, mas acho muito interessante essa questão de estar ali postado no YouTube, os programas e tudo mais. E conta pra gente, assim, como é que funciona o teu processo criativo, assim, de você criar um espetáculo? Como é que funciona? Como é que você monta um espetáculo? Essa é uma pergunta legal, cara. Só que essa é uma pergunta, a resposta é meia hora. Fique à vontade. As outras eram 15 minutos, cara. Ainda vai demorar um pouquinho mais. Já tem até uma introdução para a resposta da pergunta. Se imagina como é que vai ser a resposta. Mas, sim, a ideia do espetáculo nunca nasce pronta. Um espetáculo, na verdade, o espetáculo, depois de anos, para mim, nunca está pronto. Eu estou fazendo agora. Eu fiz outro dia a história de um cão, de, pô, você podia fazer isso aqui no espetáculo aqui. Fiz o Araújo Ofélia, do tipo, pô, podia melhorar isso aqui. Mas tá, a ideia começa começa de uma ideia. Por exemplo, posso falar bem sobre a história de um cão. O que é a história de um cão? Como é que começou a ideia? Eu sempre vi lá na Botica, companheiros meus, o meu mestre, Manuel Kubachuca, tinha um cachorrinho lá que ele fazia nos espetáculos de circo e tal, e aquilo era um furor no público, né? Pô, o pessoal delira com essa história de um cachorrinho em cena, né? Eu digo, pô, mas isso aqui dá pra montar um espetáculo, não é? Um espetáculo só a história de um cachorro, né? Daí eu digo, mas como é que eu vou fazer? Não, mas um cachorro, ele vai correr atrás do gato, ele vai correr atrás das galinhas, ele vai latir à noite e incomodar as pessoas que estão dormindo, não é? Daí fui indo, a ideia começou por ali, digo, mas como é que eu vou fazer isso daí? Aí eu fiz duas marionetes de fios, um gato e um cachorro, porque eu só tinha isso na minha cabeça. Por aí, a ideia era essa, né? A ideia era, vai ser a história de um cachorro que incomoda todo mundo ali e tal, mas que no fim, quando ele for embora, todo mundo vai sentir saudades dele, porque ele era a alegria do lugar. Então, por aí começou o roteiro do espetáculo. Porque, assim, eu não gosto de montar textos prontos, textos feitos de outras pessoas. Eu não gosto de usar música dos outros também. Eu também componho alguma coisa. Eu fiz a trilha do espetáculo e tal. Mas daí eu fui criando as ideias, não é? Fiz os dois bonecos e comecei a manipular o que esses dois bonecos podem fazer. Daí eu determinado momento pensei, não, esses dois bonecos aqui, eles têm que entrar dentro de um latão de lixo para dar uma briga entre os dois. Ali aparece aquele lixo rolando. Aí aparece eles no outro cenário lutando boxe, não é? Daí eu pensei, pô, então que ideia legal, não é? Daí eu digo, mas daí aquelas duas marionetes grandes com monstro de fios, se eu botasse um boneco dentro de um coisa de lixo, ia se enrolar todo, né? Imagina dois. Daí eu pensei, não, mas espera aí. Então eu vou ter que fazer bonecos menores, com menos fios, talvez só com uma vara, os mesmos personagens, não é? E daí a coisa das ideias fica mais fácil. Daí que veio a ideia, tempo depois, de fazer dois cenários. Então esse espetáculo tem dois cenários. Tem um cenário que os bonecos são grandes e depois tem outro cenário que os bonecos são pequenos. Então aquelas cenas que eu não conseguia resolver com eles grandes, eu resolvi com eles pequenos, não é? E daí a ideia foi crescendo no processo. Eu não faço um roteiro, começo, meio e fim, vou fazer esse, aquele boneco, pá, e dá certo. Para mim não funciona assim, né? Eu vou fazendo as coisas e vou pesquisando. Mesmo Araújo Ofélia, que é bonecos de luva, que são técnicas que não tem nada a ver uma com a outra, mesma coisa. Eu fiz os bonecos, comecei a pesquisar e tal. Aí, num determinado momento, lá a boneca a Ofélia vai pescar, vai jogar uma vara de pesca, assim, não é? E como é que ela faz aquele movimento? Um boneco de luva. Aqui na minha mão, tem uma mão aqui, outra aqui. Como é que ela segura aquilo, né? Faz o movimento. Daí estudei e tal, eu fiz
um dedal assim num dedo e fixei a vara de pesca num dedo, aí só faço assim e tá fixo aqui, né? E aquilo roda, aquilo funciona. Ué. E também, esse também foi o mesmo processo. Eu fui fazendo os bonecos, fui pesquisando, bom, agora o que eu posso fazer? Vou fazer isso. Então é um processo muito longo da criação do espetáculo. Não é fazer o roteiro e fazer todos os bonecos e a muda. Não. O processo vai acontecendo durante meses. É isso. Né? Daí eu falei já também ali, falei em músicas. A história do cão, eu fiz a música tema. Depois, em cima da música tema, eu fiz outros temas lá e fizemos a trilha. Eu e mais 2 amigos meus músicos, né? Mas eu toco um pouco de acordeão, conheço um pouco de música. As músicas todas da Felisbana foi eu que compus, não é? E para TV, quando eu entrei na Paranaturismo, você sabe que quando você bota um vídeo qualquer lá no YouTube, se der problema de música, de direito de autor, já te tira o teu vídeo, ou você tem que pagar. É uma chatice, não é? Então eu sempre tive o maior cuidado com isso daí. Quando não são músicas minhas, que eu tenho algumas músicas, não é? E algumas músicas eu compus para o programa, daí eu também uso músicas sem direitos de autor, não é? Como é que é? Ou de amigos, eu tenho amigos também, tenho amigos músicos, que eu converso com eles, também uso música deles. Então, esse é o processo, não é? Agora, aquilo que eu falei, até hoje, fazendo meus espetáculos, eu tenho momentos, olha aqui, eu podia fazer isso, vai saindo, vai surgindo ideias. Um boneco nunca para, nunca tá pronto, na verdade, quase. Tem um cara que tem um boneco, que vocês podem ver e consultar depois lá no YouTube, aí, que é o Bart, não é? Cara, o cara viaja o mundo inteiro com um boneco. É uma marionete de filme. É espetacular aquele boneco lá. Assim, é sensacional. Bart, eu gostaria de ter muito mais tempo para pesquisar meus bonecos, para melhorar movimentos. O próprio Trigo Belo, já faz tempo que eu comecei a fazer outro, mais bem acabado, um pouquinho mais bonito, mas me falta tempo, porque é tanta correria que a gente tem, e fazendo lá a televisão, gravando, editando, depois fazendo os espetáculos, viajando, cara. E agora tem uma criança de 2 anos de idade ainda também por cima. Minha filha tem 2 anos de idade. Olha, falta tempo. Porque eu digo assim, cara, como eu queria ter uns 100 anos só para lidar com bonecos, sabe? Uns 100 anos de carreira só de bonecos, para eu poder explorar muita coisa que eu gostaria de explorar e não tenho tempo. Bacana, é bacana você ver assim que é uma paixão sua, é uma coisa que você trabalha, você vive disso e você ama o que faz. Isso é incrível, assim, porque você quer mais, você tem sede de vontade, você quer fazer mais bonecos, e isso, quando a gente conhece alguém assim, é muito impressionante. A gente trouxe o Noel Snooker, que é o campeão brasileiro de sinuca, né? E ele tem mais de 500 troféus, e vê que o cara vive de sinuca, o cara joga sinuca, ele tem uma fábrica de sinuca, e o cara quer mais, o cara quer ganhar tudo, tá toda hora treinando técnica de taco de sinuca, dar aula, e você vê que ele não para, né? E eu identifiquei bastante isso também, né? Você com os bonecos e tudo mais, e é muito legal isso. Eu acho que é uma paixão e sucesso, né? E acho que isso vem de uma paixão, uma coisa que cresce, você quer mais e mais e mais, né? Isso é muito legal, muito bacana. Se não for assim, fica difícil, né? Se você tiver paixão e amor pelo que você faz, fica difícil. É que assim, o Teatro de Bonecos também me deu muita coisa boa e maravilhosa. Cara, eu viajei aí pelo mundo aí, tive experiências maravilhosas, fiz espetáculos em lugares maravilhosos, tenho amigos espalhados aí pelo mundo, pessoas fantásticas, então. E o Teatro de Bonecos me deu muita coisa boa, cara, não é? E eu quero continuar com essas coisas boas. Tenho pena agora. Diga. Eu ia comentar que a gente tem o nosso fantoche aqui, só que ele não pode estar presente aqui hoje, que o Gabriel adora ele, que é o nosso Chupetinha. Vocês conseguiram dar uma olhadinha no vídeo lá? Dei. Sim. Bacana. Chupetinha. Ele sem vergonha, né? Mas é bacana, cara. Meio. Quando não bebe, né, cara? Quando não bebe, né? Porra. Imagina quando bebe. Pior ainda. Quando bebe. Ele destrói. Eu brinco com ele aqui que você chamar, que ele para um programa aqui, ele faz todo mundo rir. Você não consegue tocar o programa porque ele fica lá contando as piadas dele. O Chupetinho é demais, assim, é o Alessandro que faz ele, né? Ele não é um cara, assim, profissional, né? Eles começaram um podcast, o Zoação Podcast, o Erivelton e ele, e aí ele decidiu lá criar um boneco lá, né? Eles tinham a TV deles, que é a TFN Channel, e fez lá um boneco pra ele, né? Aí ele brinca, né, que a Ana Maria perdeu o dela, né? Mas eles têm o deles, né? Aí eles fazem lá o boneco lá, mas eles falam muita besteira, né? Claro que é no nível mais assim, mais das letras, assim, né? Mas é muito legal, assim, também eu gosto bastante do Zoação Podcast.
Na verdade, vi pouco, mas eu quero dar uma olhada melhor lá, porque o que eu vi eu gostei, cara. É bem legal mesmo, bem bacana. Vou passar pra ele ó, o feedback, que acho que ele vai ficar bem feliz, porque ele tá um bom tempo parado, né? Eles não conseguiram dar sequência, até porque eles têm que alocar estúdio, e aí estúdio de podcast também tem um custo bem elevado, né? E eles faziam até no próprio estúdio do Juliano ali, o podcast deles, e eles querem voltar, eles falaram pra gente que eles têm o sonho de poder voltar a fazer o Zoação Podcast, né? E, bom, antes de a gente seguir pro momento capcioso, Gabriel, quer fazer alguma pergunta? Cara, tem uma pergunta que é uma curiosidade. O senhor ainda lembra o nome do primeiro boneco que você criou? Cara, eu me chamo de senhor, cara. Ah, senhor, pô. Eu tenho uma filha de 2 anos, cara. Eu sou pai fresco. Ah, mas é senhor, pô, é forma de respeito. Eu fui ensinado assim, daí eu cresci, agora é assim. Não. Respeito é uma coisa bacana, cara. Respeito tá faltando muito no mundo hoje, é uma coisa muito importante. O primeiro boneco, claro que eu lembro. Com certeza. Como é que é o nome dele? Não, lembro do boneco. Você lembra da cara dele, mas não lembra do nome, mas... Não, é o Oscar. Oscar. Não, tava em dúvida se era o Oscar ou era o Zenão. Depois o segundo é o Zenão. Zenão, Cara. Esse não tá nem comigo. Eu dei lá de presente lá pra um cara que trabalhou comigo em Portugal, depois me arrependi. Me arrependi, não tá mais comigo. Mas o primeiro é o Oscar tá comigo. Esse tá. Aí, ó, primeiro boneco. Não tem como esquecer, né? Primeiro filho, né? É. Agora você tem a segunda, né? Mas daí você teve o primeiro filho, que é o boneco. E normalmente, cara, é uma coisa assim que quem faz o boneco pela primeira vez é bem consciente, mas você acaba fazendo um boneco parecido com você. Você imprime a sua personalidade nele. Tem muito isso, cara. O primeiro boneco que as pessoas fazem em oficina, normalmente sai parecido com a cara do dono. Não é? O meu na altura tinha cabelo, eu também tinha na altura. Naquela época. Você hoje é capaz de ser careca. Careca. Mas tem os olhos azuis, cara, loiro, é bem parecido comigo, mas foi inconsciente. É inconsciente consciente, né? Mais ou menos isso, não é? Bacana, então acho que agora podemos seguir pro momento capcioso. Vamos lá. Câmera. Vamos lá. Capcioso! Bom, começamos o momento capcioso e Beto, pra gente fechar aí com chave de ouro, a gente queria ver um pouco dos bonecos, né? Você mostrar um pouco deles pra gente, mostrar a personalidade deles, se você puder, é claro. Mostrar o Rodrigo Belo? Pode. Isso, fazer um pouco pra gente entrevistar ele, acho que seria legal, assim, pra pensar o... Esse cara não gostava da conversa com você, viu? Opa, cadê a câmera? Daí. Fala aí, moçada, beleza aí, ó? Beleza, como é que... Beatriz não foi muito boa que vocês me chamaram, né? A gente tem que chamar você aí pra salvar o programa. Uma conversa mais inteligente, não é? Tô com problema aqui no meu cabelo, cara. O que aconteceu aqui? Tá com problema de cabelo também. Esse aqui tem um problema de cabelo. Eu tô com problema no meu cabelo. Eu vou botar Ó, chegou o sogro e a sogra aqui em casa. Agora fechou o tempo. A sogra vai me pegar daqui a pouco aqui. Fala aí, ó, rapaz. Rapaziada, manda ver aí. Pode falar. E como é que tá sendo trabalhar na televisão? Ó, tá gostando? O que tá achando? Cara, sensacional, cara. Tô famoso por aí, ando pela rua aí. Às vezes a gente tá gravando aí na rua, o pessoal, boneco da televisão aí, ó, Trigo Belo, não sei o que, o pessoal tira foto comigo, não é? Tá sendo muito legal aí agora. Grana que é bom lá. Faz isso pra ninguém. Isso tá te... Na verdade, tá faltando patrocínio, sabe? Alguém tá ouvindo o podcast aí que tem grana, que não sabe onde pôr a grana, dá grana pro boneco aqui, ó. Não, é pro boneco trabalhar. Mas é verdade, tá? Aqui a televisão funciona muito com patrocínio, né? E ainda a gente tem pouco patrocínio aí. A gente tá precisando demais, Mas é legal, muito legal fazer televisão, gosto muito. É divertido, a gente viaja muito por aí, conhece pessoas interessantes, lugares interessantes. Aliás, fazendo um programa aí na TV, conheci muitos lugares bonitos aqui na região metropolitana de Curitiba, coisas que eu não conhecia. E também tive a oportunidade de mostrar isso tudo pro povo, né? Muita gente assiste o Trigo Belo na TV lá, até para conhecer lugares, para depois passear, poder sair por aí, curtir aqui perto de Curitiba aí. Tem muita coisa bonita para ver. Tirando o boneco que é feio. Tem que levar o Trigo Belo pro rolê de mito, né, Gabriel? Vai conhecer ele e o Chupetinha, cara, os dois juntos no rolê. Opa! Chupetinho e Trigo Belo juntos, cara. Nossa, esse é épico, assim. Vamos marcar os dias, cara. Por que será que ele tem esse nome de Chupetinha? Ele diz que é uma história que ele não pode contar no horário que a gente grava, então... Já falar o que ele fala, né? Ele ainda não pode contar. Não podemos, é pessoal, ele falou. Pessoal, o meu nome é Trigo Belo, que basta olhar pra minha cara. Ué, tá rindo aqui, ó. Tô aí do topete.
do Topete. Mas enfim, o Chupetinha aqui, ele é o mascote, digamos, oficial do Jimmy, né? Quando a gente tem episódio de zoeira, a gente chama ele e traz o caos aqui no podcast. Agora temos que chamar você aí pra também vir aparecer em nossos especiais aí de Natal, especial do Jimito, né? Que a gente grava, né? Que a gente chama bastante gente. A gente chama você pra animar aí a galera. Beleza? Pode chamar. Vamos botar fogo nos troços. Aliás, tá vendo o cenário aqui, ó? Tá vendo lá atrás, ó? Tá pegando fogo lá na janela, ó. Vamos botar fogo nesse negócio aí. Só me chamar. Opa, com certeza vamos chamar e obrigado aí, né, por você ter conversado com a gente, né? Eu falei, não, se a gente vai gravar com o Beto, tem que chamar o Trigo Bela, né? Não tem como a gente não só entrevistar, né, e não trazer, né, porque todo mundo conhece você, né? Na verdade, E aí a gente... cara. Só conhece eu, o cara que tá aqui do meu lado, ninguém conhece. Não. Isso, cara, deixa eu contar uma história. Uma vez, Claro. você tava ali passando do lado do cemitério, que ele mora aqui perto do cemitério, e tava com um boné assim, numa bicicleta, cara, do lado do cemitério. Aí um cara veio assim, abordou ele, parou, disse, você que faz o Trigo Bela, não sei o quê. Pô, mas o cara nunca tinha me visto em lugar nenhum, não é? Sai daí, Trigo Bela, deixa eu falar. O cara nunca tinha me visto em lugar nenhum, cara. Eu com boné, assim, com óculos escuros, pô, você que faz Trigo Bela, o cara do lado do cemitério me abordou, cara. Eu fiquei pensando, pô, de onde é que esse cara saiu, né, meu? Aí depois eu continuei com a bicicleta em frente, eu olhei pra trás, o cara desapareceu. Nossa Senhora. Não, mas essa história é verdade, cara. O cara me reconheceu, não sei como, ele daqui a pouco eu olhei pra cá, desapareceu. Ô, louco. Cara, tem história pra contar aí, né, Triguel? Opa! Tem muita história pra contar aí, ó. Só chamar nós aí que a gente volta, beleza? Beleza. Cara, fala pra galera acompanhar no YouTube o Trigo Bela lá. Pode deixar, vou deixar o link aqui na descrição, né, do canal do Beto, né, para acompanhar o Trigo Belo. E queria agradecer vocês dois aí pela presença de hoje. Foi um podcast muito especial, né, e confesso que hoje foi um dia aí puxado, mas a gente chega aqui para gravar esse podcast e o podcast é legal que é sempre uma caixinha de surpresa, né, a gente não sabe o que vai encontrar, né, e eu fiquei muito feliz, assim, porque eu não sabia, assim, muito da história do Beto, não sabia como tinha surgido e saber, assim, que você teve uma carreira artística tão bonita, assim, de vários lugares da Europa, Brasil, agora tá na TV Euro ali junto com o Caio, né, e é muito legal isso, né, e realmente eu não fazia ideia da tua carreira, né, vi alguns vídeos do Trigo Belo ali para me contextualizar um pouco, né, achei muito legal o trabalho, né, vi ali da Paraná Turismo também, acompanhei algumas vezes, né, principalmente na questão da pandemia, como você falou, passava algumas vezes, era só mudar que tava passando, e foi muito bacana o bate-papo, né, muito legal, e acho que o Gabriel também nunca esperava estar conversando, né, Gabriel? Com o Não. do Trigo Belo. Não. Via na TV e agora tá aí do lado. Beleza? Não, o prazer foi nosso aí, ó. Agora é o seguinte, ó, fecha a boca aí, ó. É que eu tô com o boneco na mão e eu tô fazendo a voz dele, tô falando aqui. Agora fecha a boca, agora sou eu que falo aqui. Fala, cara. Tira o topete, ele já tirou o topete há muito tempo. Já. Não, o prazer foi meu, cara. O prazer foi todo meu. Um abraço pra todo mundo aí, não é? Realmente, a gente que é artista tem muita estrada e muita história pra contar, não é? Se fosse pra ficar aqui 2 horas, a gente ia ter mais história pra contar aí. Mas não vai faltar oportunidade, né? Quem quiser ver mais do Trigo Belo, tem lá no YouTube. Trigo Belo, é só pôr lá Trigo Belo no YouTube que ele tá lá. Tem mais de 80 programas e tem outros vídeos também que eu fiz com outros bonecos em muitos países aí, né? E tem muita coisa que eu não postei ainda. Eu tenho muita coisa que eu gravei na Europa com o Felisberto, com outro boneco que eu nem editei ainda. Não tive tempo, não é? E eu tô até agora com um computador novo aí, porque o meu editor não dá conta, vou começar a gravar mais coisas, editar mais coisas aí, e muita coisa aí. Muita coisa boa que vem pela frente. Com certeza. Mas precisando de edição, tá aqui, ó. Eu sou editor também. Beleza. Precisando de edição comigo, que aqui a gente trabalha também com edição como uma segunda fonte de renda, né? Então eu gosto muito. Qual o programa que você usa pra editar? Ué, na verdade, não sei. Por enquanto é o meu editor que tá fazendo lá, né? Que é o cara que eu deu o espetáculo lá. Eu ainda não tô, eu vou começar agora, comprei computador agora, que eu vou começar ainda no ano de editar ainda. A gente usa, né, ali o Adobe Podcast, né, pra fazer o nosso de áudio, né, fica uma qualidade bem bacana, a gente tá chegando numa qualidade bem legal, assim, você vai ver quando sair áudio ali, que vai ficar bem bacana, né, o podcast, ele fica com polimento, porque aqui quando a gente fala, aqui às vezes tem barulho, tem som externo,
Então acaba que esse polimento ele tira tudo, fica bem, bem bacana. Eu faço também, por exemplo, a gente tem às vezes mania de, eu principalmente, às vezes fazer assim no podcast, e aí ele tira também esses sons externos, né? E é bem bacana, fica bem, bem legal de escutar, né? E eu queria agradecer, né? E convidar também próximo domingo, às 8h30 da noite, a gente vai ter um podcast sobre Van Helsing. Preparado aí, Gabriel? Vamos lá. Com o professor Raul. O professor André também vai estar presente. O professor e 3 professores vão estar aqui nesse podcast. 3 professores que gostam muito de steampunk para falar sobre Van Helsing. Já assistiu Van Helsing, Beto? Alguma coisa, sim. Van Helsing aí, que é um dos filmes favoritos do nosso querido Giovanni. E vão estar aqui os 3 professores para trocar o bate-papo com a gente. E próximo domingo, né, às 8h30 da noite. Lembrando também que eu vou deixar na descrição as redes sociais do Gimito, nosso Instagram, YouTube, né, os agregadores de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music, qualquer plataforma de áudio a gente tá lá também para você escutar. Se a gente não tiver alguma, nos comunique, a gente coloca lá também, né? O podcast permite a gente colocar em várias plataformas. E eu gostaria muito de agradecer novamente, né? E realmente a minha noite aqui ficou muito bacana, eu fico muito feliz com a gravação de hoje, acho que foi muito, muito especial para mim, né? É a primeira vez que a gente a gente trouxe já o segundo boneco que a gente traz aqui no podcast, mas, assim, é a primeira vez que eu conheço, assim, uma pessoa com uma carreira artística bem grande, bem bacana. E eu queria agradecer novamente, né? E com certeza vai ter outras oportunidades, a gente vai chamar mais vezes, principalmente aí, né, para gravar um especial com a gente aí, que vai ser muito bacana. Beleza, lá com o Chupetinha. Exatamente. A gente tem que fazer esse encontro. Hoje não foi possível porque o que acontece? O Betinho trabalha em farmácia e aí farmácia é um pouco punk, né? E aí ele acaba que os horários assim meio que são meio ruins e tal, às vezes ele não consegue, mas vamos marcar esse encontro com o Chupetinha e que vai dar boa. Então eu agradeço aqui, vamos ficando por aqui, meus queridos, até a próxima. Beleza, falou pessoal, tchau, tchau. Falou. Tchau.